A meta deles é ousada: aumentar o faturamento em 40% em 3 anos, até 2020. Eles têm 100 mil empresas clientes, 8 milhões de usuários e uma média de 55 milhões de operações de pagamentos todos os meses. Para entender sobre toda a gestão desses números e o que isso representa, temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o presidente da Alelo, Raul Moreira. Raul, muito obrigado por aceitar o nosso convite em participar do Foco em Gestão. Prazer é todo meu estar aqui, senhor. Raul, você assumiu a presidência da Alelo no início deste ano e declarou estar muito feliz com esse desafio, pois era um sonho que se realizava e que seria um ano de muito aprendizado e conquistas e com uma equipe inspirada. Ao longo desses 9 meses de gestão, qual é o balanço que você faz desse período? Bom, o período é bastante desafiador, né? A questão do ambiente macroeconômico, da questão da empregabilidade no país, mas eu diria que a companhia é tudo aquilo que eu realmente sonhei, uma companhia inovadora, uma companhia voltada aí para alta performance e muito bem preparada para responder aí os desafios do mercado. Recentemente você declarou que o mercado de cartões de benefícios deve triplicar nos próximos 5 anos devido à reforma trabalhista. Explica pra gente por que isso pode acontecer e como é que você vê essa capacidade de triplicar o mercado. Isso é uma coisa bastante interessante. Tem se falado pouco sobre algumas inovações contidas no âmbito da reforma trabalhista. Lógico que ela trouxe mais segurança e mais inovação na relação do trabalho, né? E a segurança jurídica foi um ponto muito importante no mercado de benefícios. Existem alguns artigos importantes na reforma que clarificam a concessão de benefícios do empregador para o empregado e dão a segurança jurídica decorrentes disso aí. Não só para auxílio alimentação, que é o benefício mais conhecido do mercado, mas também para auxílio saúde, medicamentos, produtos ortopédicos, óculos e uma série de outros benefícios que podem permitir que a empresa coloque isso na política de RH com assistência aos seus funcionários nessa questão de alimentação saudável, saúde, mobilidade, premiação é uma coisa bastante interessante que a reforma traz uma segurança adicional em relação a isso aí. Então, segurança jurídica é o ponto fundamental agora para alavancar o mercado. A Alelo quer também aumentar a participação com produtos que não são alimentação. Quais seriam esses mercados que vocês pretendem atacar? Principalmente nós vamos trabalhar fortemente no mercado de saúde. Existe muita demanda para assistências e benefícios de saúde por parte dos empregadores dentro da sua política de RH junto aos seus empregados. Atuaremos também no mercado de cultura e no mercado de mobilidade urbana. Também a questão de transporte nos parece ser bastante fundamental no dia a dia da relação empregador e empregado. Raul, seus clientes são em grande maioria as empresas, mas vocês fizeram campanha justamente para trazer o usuário final para mais perto da Alelo. Poderia contar como é que foi esse desafio? De onde veio essa ideia? Perfeito. O foco no cliente final é um ponto importante da nossa estratégia, porque no fim é ele que está tendo a experiência com a Alelo. Logicamente que a gente tem toda uma relação com a área de RH da empresa, ajudando ela nessa política de relacionamento com o funcionário, mas o portador do cartão é que precisa ter uma experiência adequada em relação àquele benefício e perceber valor nessa relação. O que diferencia a Alelo hoje das principais empresas ou dos seus principais concorrentes que prestam o mesmo serviço olhando para a questão da alimentação? Olha, eu diria inovação, foco no cliente. Nós estamos bastante preocupados com essa questão da jornada do cliente dentro da relação com a Alelo e principalmente o nosso objetivo não é oferecer cartões ou oferecer produtos, é oferecer uma visão integrada de tudo aquilo que pode compor benefícios apoiando a política de RH das nossas empresas. Vocês também criaram recentemente uma área de gestão de despesas corporativas e vendem alguns serviços. Quais são as vantagens para as empresas? Principalmente na parte de redução de custos, otimização da relação do processo de despesas que ela tem na gestão de frotas, no abastecimento dos veículos da empresa, na viagem a serviço dos seus funcionários, inclusive na própria premiação que é concedida em função da performance daqueles funcionários. Por exemplo, na questão do Vale Transporte, normalmente quando a gente coloca a nossa plataforma de gestão, a gente traz uma economia algo em torno de 30% para a empresa, evitar desperdícios e conceder o benefício de forma adequada. Vocês lançaram em maio, e apenas para funcionários, com duração de 90 dias, o projeto de carro compartilhado da Alelo.
Explica para nós como é que funciona isso. Isso é uma coisa bastante interessante. Vem aparecendo muito na demanda, nessa relação entre empregadores e empregados, a questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana, você sabe, é um desafio mundial, e principalmente nas grandes capitais, né? O que nós estamos procurando? Estamos procurando inovar com novas soluções que permitem exatamente o funcionário da empresa ter vantagens e benefícios no seu deslocamento. Compartilhamento de carros e uma série de outros benefícios. O carro compartilhado nada mais é que uma solução que usa bastante tecnologia, em que é possível você solicitar um carro por meio de um aplicativo da Alelo, utilizar aquele carro para efeito de transporte e deixar ele num local que seja mais adequado para você. É uma inovação que vem compor a nossa estratégia de mobilidade urbana. Como é que foi essa experiência de 90 dias? Olha, bastante interessante, né? Nós tivemos demandas das mais variadas na forma de utilização. O principal feedback foi na praticidade de utilização do carro e exatamente a interatividade da tecnologia de mobilidade, em que você simplesmente abre o carro a partir de um aplicativo, utiliza o carro, programa a utilização desse carro e programa onde você vai deixar esse veículo. Praticidade em mobilidade urbana é uma coisa extremamente fundamental e é exatamente isso que traz essa experiência. Vocês lançaram também um app para gestão de frotas. Qual que é a estratégia da empresa nesse segmento? Buscar eficiência operacional. O que a gente vem muito sendo demandado no mercado é como que a gente pode colaborar para gerir as empresas melhores gerirem as suas despesas de recursos humanos, né, os seus benefícios, mas buscar eficiência operacional. O aplicativo exatamente permite que você possa gerenciar melhor a sua frota se uma empresa tem uma frota muito grande e pretende buscar um gerenciamento mais de perto para exatamente obter essa eficiência operacional na utilização dessa frota. Vocês devem atuar em breve nos segmentos de pedágio eletrônico, postos de combustíveis e cancelas de estacionamento de uma forma geral. Vocês receberam uma licença para operar em rodovias estaduais, federais? O projeto começa agora, na virada do ano, como é que está isso? Então, a Alelo já foi autorizada pelo tanto o regulador nacional, que é a NTT, quanto o regulador no estado de São Paulo, que é a Artesp. A partir daí nós estamos iniciando o processo de integração com as concessionárias de serviço público, com os estacionamentos, postos de combustíveis, para lançar o nosso produto, a nossa solução que se chama Veloy, que é uma solução exatamente com um diferencial de uso intensivo de tecnologia e vem compor a nossa estratégia de atuação no segmento de transporte e mobilidade urbana. Os nossos clientes demandavam muito uma solução um pouco mais simples, prática e eficiente na parte de pedágios e usos de estacionamentos por meio de novas tecnologias, como por exemplo os stickers, as tags que são colocadas no carro. A integração dessa tecnologia dos stickers e das tags com a mobilidade urbana, com o celular, é que é um diferencial competitivo da Veloy. Raul, falando dessa questão que vocês partem agora para estacionamentos e pedágios, qual a principal diferença entre esses três mercados? Vamos falar assim, alimentação, que é algo que vocês já dominam, pedágio e estacionamento. O que tem de diferente nesses três mercados? Quais são os maiores desafios? Os maiores desafios no primeiro momento é você ter a visão cliente. Então a gente olha e procura apoiar a empresa na sua política de RH e no relacionamento com os seus funcionários, né? Então eu diria que tanto a nossa atuação no segmento de alimentação, como no segmento de saúde, como no segmento de transporte, integram uma plataforma única da Alelo. Esse é o diferencial competitivo da Alelo. A Alelo não é fragmentada em função da atuação segmentada em mercados, ela é uma única plataforma com foco no cliente, e os desafios são exatamente fazer com que a empresa veja isso aí como uma solução integrada na sua política de recursos humanos. Você está falando muito sobre mobilidade e transporte. E o bilhete único, vocês olham para ele como um filão de mercado também ou não? Sempre estaremos atentos e avaliando possibilidades de mercado. Isso vai depender das condições como o regulador pretende colocar essa concorrência em nível de mercado. Mas nós estamos sempre abertos. Por quê? Porque uma das partes que nós entendemos que é um benefício muito relevante para o empregado é conceder melhores experiências em mobilidade urbana. Eu vou ter que interromper um pouquinho a nossa conversa aqui e nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos com essa entrevista muito interessante com o Raul Moreira, presidente da Alelo. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão.
Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio Raul Moreira, presidente da Alelo. No bloco anterior, falamos sobre diversificação de mercados e produtos e a estratégia de ter foco no cliente final. Raul, no bloco anterior nós estávamos falando da atuação da Alelo, que sempre foi muito mais voltada para o público corporativo, muito mais voltado para empresas, mas que hoje, pela diversificação de produtos, requer uma certa atenção para o público final. Perfeito. Como é que vocês estão fazendo esse movimento? Porque muitas vezes quando se fala da Alelo, pensa-se só na alimentação. E hoje tem várias outras frentes, como você estava citando aqui no intervalo. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, exatamente, a Alelo pretende se tornar uma companhia completa em benefícios e gestão de despesas corporativas, né? Olhando não só as mais de 100 mil empresas clientes, mas também os 8 milhões de usuários que nós temos de nossos produtos, né? Na parte de alimentação, saúde e transporte, a gente pretende atuar de uma forma ampliando cada vez mais o nosso portfólio e a gestão de benefícios. Se uma pessoa física quiser, por exemplo, na parte de transporte, adquirir o produto Veloy da Alelo, em breve ela vai poder fazer. Mas isso faz parte de uma estratégia única de integrar tudo isso aí numa plataforma de benefícios e gestão de despesas para as grandes empresas de forma prioritária. Hoje eu vejo que muitas empresas têm uma solução de estacionamento, né, que seriam aí concorrentes da Alelo, tem uma solução de pedágio, tem uma solução para postos de combustíveis, outros têm uma solução para alimentação. Seria a vantagem da Alelo a integração de tudo isso? É isso que a gente vê como diferencial? Esse é exatamente o nosso diferencial. Numa única empresa, numa única plataforma, o nosso objetivo é a visão do cliente, é auxiliar ele na sua política de RH e gestão das suas despesas corporativas, com várias soluções de forma integrada, para que o cliente não precise contratar N fornecedores que, inclusive, não têm plataformas integradas entre si. O nosso objetivo é exatamente prover soluções tanto de alimentação saudável, como aquisição de medicamentos e outros produtos e consultas médicas, quanto, por exemplo, acesso à cultura e também a mobilidade urbana e transporte, tudo isso aí numa única visão, foco no cliente. Nós estamos falando sobre diversificação de mercado aqui, a estratégia da Alelo que você bem trouxe aqui, está deixando de uma forma clara para o nosso telespectador. Mas talvez a pergunta que não queira calar aqui, a pergunta que eu particularmente tenho uma curiosidade para entender é o seguinte: em meio a toda essa diversificação e a crise que nós enfrentamos aí, estamos enfrentando ainda nos últimos 3 anos, qual é o segredo da Alelo para acabar não perdendo o foco? Porque a gente sabe que é uma empresa bem sucedida no ramo que atua. Essa diversificação não corre o risco de perder o foco do mercado que já atua? Se você tiver uma preocupação em atender o cliente, a questão dos produtos é apenas um complemento dessa estratégia. Então, logicamente, nós pretendemos proteger muito forte a nossa posição de liderança no mercado de benefícios em alimentação, mas o que a gente vem sendo provocado pelos nossos clientes é exatamente ter uma proposta um pouco mais completa. E nesse sentido eu acho que não há dispersão, muito pelo contrário. Foco no cliente não é dispersão, porque você não pode focar em produtos e vender esses produtos de forma isolada. Então o segredo para manter o foco aí seria: presto atenção no que o meu cliente está dizendo, o que ele está querendo e proporciono isso para ele. Essa é a estratégia da Alelo. É isso aí. Me preocupo muito com a experiência desse cliente, com a jornada que ele tem na companhia e no suprimento exatamente dos benefícios e das necessidades que esse cliente está nos apresentando. Raul, você vem da área de TI. Qual foi o benefício disso na sua carreira e hoje como presidente da Alelo? Na verdade, a área de tecnologia ela tem o objetivo de integrar a visão daquilo do suporte que ela pode dar ao negócio. Então, você integrar a visão de negócio, experiência do cliente com tecnologia, na minha opinião, é isso que cria um processo interessante de inovação, de cultura de inovação na companhia. Eu falo muito que o gerente de negócios, por exemplo, ele também precisa entender dos potenciais da tecnologia. Logicamente, não precisa ser um especialista na parte de codificação, mas entender o que a tecnologia pode agregar valor ao negócio, hoje em dia, todo esse processo de transformação digital da sociedade, isso aí é fundamental. É até, na minha opinião, um diferencial do profissional hoje em dia. Raul, nós conversávamos aqui no intervalo e você citou uma coisa interessante, eu acho que vale a pena esclarecer para o nosso telespectador. Eu perguntei para você se não seria mais do mesmo, né? Pedágio por pedágio, estacionamento por estacionamento, combustível por combustível, e você disse que não. Que a Alelo vem com uma proposta de integração de todas essas áreas,
mais alimentação, e até você citou a questão de farmácias também, e o objetivo seria integrar tudo isso a um único cartão, onde a experiência do cliente se tornaria muito mais agradável, né? Eu tenho tudo à mão em um único cartão. E aí você tocou num ponto curioso, que para mim foi uma surpresa, que é a questão da legislação. E aí você mencionou, se a legislação permitir, como é que é isso? Quais são os entraves da legislação para esse tipo de situação? Existem 2 pontos aí importantes. Eu acho que a legislação, primeiro ela precisa, as legislações mais específicas envolvendo a questão de benefícios, elas poderiam acompanhar mais a evolução da tecnologia. Porque hoje você consegue, independente do device, seja um celular, seja um plástico, seja só digital, o importante são as funcionalidades que estão por trás daquela proposta e daquele conjunto de produtos. E sim, respondendo a sua pergunta, é plenamente possível você integrar tudo isso aí num único plástico, por exemplo, né, com múltiplas funcionalidades. Tanto que nós lançamos recentemente um produto exatamente multi-benefícios, né. Existe um desafio da regulação e acompanhando esse processo de evolução tecnológica, mas eu tenho certeza que os reguladores estão bastante atentos a isso aí e é uma tendência natural do mercado nós esquecermos qual é a forma de interação que vai ser utilizada pelo consumidor, que pode ser várias formas, né, e procurar focar mais no benefício e na experiência daquele consumidor. Falando um pouco sobre a gestão de pessoas, vocês têm atualmente cerca de 600 funcionários, é isso? Isto, exatamente. Nós entrevistamos para a nossa revista aqui, Foco Gestão, a diretora de Gente e Gestão, que é como vocês denominam a área. Ela mencionou na época sobre metas, competências e alguns pontos que foram essenciais para realizar mudanças nessa área. O patrocínio da alta gestão, o treinamento de todos os líderes e um time de consultoria interna de RH. Desde que você chegou, quais foram as novidades implantadas na sua gestão, olhando para o lado de gente? Bom, na verdade a companhia vem num processo evolutivo e eu tenho sempre a premissa de, a ideia não é mudar completamente a companhia ela tem que seguir todo um planejamento que ela já foi moldando a cultura dela. É uma companhia belíssima, focado muito em meritocracia, isso aí eu tenho reforçado bastante, focado muito na preparação das pessoas, no sentido de um profissional poder planejar, saber executar, mas principalmente criar um ambiente colaborativo, né? Então o ambiente da Alelo hoje é um ambiente aberto, um ambiente colaborativo, que eu acho que isso reforça muito a cultura da empresa, voltada para a inovação, uma empresa ágil e uma empresa preparada com foco no cliente. Raul, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, quais são as principais características para lidar com a área de recursos humanos na Alelo? É tecnologia? É educação? Quais são os pilares que norteiam as ações da Alelo nesse sentido de desenvolvimento de pessoas? Eu acho que principalmente é criar cultura de colaboração. Eu diria que esse é o desafio muito grande. Estarmos todos juntos com objetivos, trabalhando com o único objetivo da companhia, né? E essa cultura de derrubar barreiras de hierarquia, uma cultura de diálogo aberto, uma cultura de o constante feedback. Hoje as pessoas, não adianta você implementar um planejamento de carreira de muitos anos, dar feedbacks semestrais, isso não funciona mais no mercado. O empregado hoje, o colaborador hoje, ele quer o feedback constante. Então eu vejo que isso aí é a nossa diretriz, uma companhia despojada, uma companhia prática, objetiva e sem todo esse processo de hierarquia, que é mais ou menos isso aí que vem mudando muito o mercado e a expectativa dos nossos colaboradores. Educação e acompanhamento. Exatamente. Raul, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Eu que agradeço, um prazer.